Então, desse livro aqui, ó, apenas uma leitura. José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória. É o capítulo 18. Morrer antes de viver. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício da tua própria felicidade. Porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que se aperfeiçoa valorosamente nos abençoadas horas do hoje. É Emmanuel. E o José Carlos de Luca começa assim. Olha que interessante. Vivemos tão presos pelas ocorrências do ontem e pelas expectativas do amanhã que comumente esquecemos de viver o hoje. Tenho a impressão de que sempre estamos esperando que algo extraordinário aconteça para que a nossa vida, enfim, comece. E olha o que ele diz. Vivemos em compasso de espera. Eu achei bárbaro isso, né? Vivemos em compasso de espera, tendo nos ombros as frustrações do passado e as ânsias do futuro. Enquanto isso, as horas do agora passam, sem nenhum aproveitamento real da nossa parte. Não percebemos que o grande milagre da nossa vida acontece todos os dias quando acordamos. É o estoque das horas ao nosso dispor para aplicá-lo na construção da nossa felicidade. Aí me lembro de uma frase do John Lennon, dos Beatles, que diz que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado para não viver em compasso de espera. Porém, diz o José Carlos de Luca, geralmente cometemos o erro de guardar essas horas para depois, para o dia seguinte. Olha como ele fala, como se o tempo fosse cumulativo, ou seja, como se as horas que não usamos hoje pudessem ser usadas amanhã. Achei bárbaro isso, né? As horas que nós não usamos hoje, será que pode ser usadas então amanhã? Um dia não vivido é um dia perdido, diz ele. Ele sai da conta corrente da nossa vida e não volta mais. Ninguém, olha como ele diz, ninguém fica com crédito por não aproveitar os seus dias. É diferente, né? Fica com débito chamado frustração existencial. Frustração existencial. Chico Xavier costumava dizer que a consciência do tempo perdido é o que mais atormenta o espírito quando ele chega ao outro lado da vida. Para que fiquemos com esse saldo devedor, é bom olharmos para aquilo que normalmente devora os nossos dias. Presta atenção, a preguiça, a procrastinação, o medo, a queixa, a revolta e o vitimismo. Gente, isso é que consome as horas do nosso dia. Precisamos fugir de uma tendência instintiva de somente querer agir quando a vontade nos impulsionar. E eu achei ótimo isso. Afinal, nem sempre a vontade virá. E pode ser que ela nunca apareça. Aí olha o que ele diz, que eu achei ótimo, que eu também sou igual a ele. Até hoje, a vontade de me exercitar fisicamente nunca deu as caras. Quantas vezes eu deixei de ir à academia porque a vontade não passou em minha casa para me levar? E quem perdeu com isso fui eu. Eu também. E aí continua José Carlos de Luca, né? Então, se estamos certos de que algo nos faz bem, é preciso agir mesmo sem vontade. É preciso não adiar a felicidade para depois. É preciso domar a preguiça. É preciso enfrentar os desafios, apesar do medo. É necessário parar de se queixar da vida e não esperar que ela seja perfeita. Não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem companheiro ou companheira perfeita, não tem filho perfeito, não tem mãe, pai perfeito, vó. Não tem ninguém perfeito. Por isso que ele disse não esperar que a vida seja perfeita. Ajuda muito pensarmos que nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Se não cuidarmos dela, como o jardineiro que zela pelo seu jardim, ninguém tem obrigação de fazer isso por nós, diz José Carlos de Luca, nem mesmo Deus. Ele já nos deu as sementes
E o trabalho de semear e cultivar é nosso. A autorresponsabilidade é um dos sinais mais marcantes da nossa maturidade. Enquanto não atingirmos, ficaremos nos comportando como se fossem criancinhas, à espera do papai e da mamãe, para que descasque a laranja por nós. Esse é o exemplo que ele dá. Outro aspecto relevante é aproveitar o tempo que se chama hoje. Não significa apenas lançar as boas sementes para que amanhã tenhamos uma colheita feliz. Olha o que ele disse, isso é importante. Significa também apreciar as coisas boas que já estão conosco, para as quais muitas vezes estamos cegos. Não permitir que as inevitáveis imperfeições da existência tirem o brilho de tantas coisas boas que acontecem a toda hora ao nosso redor. E aqui eu paro para a gente pensar. Muitas vezes a gente vai sofrer decepção, injustiças, vamos ter que sacrificar muitas coisas, nós vamos ter que sentir coisas que não são positivas, mas a gente não pode deixar que essas coisas ceguem os nossos olhos. Que façam com que a gente não ouça os cantos, né, de tantas outras coisas que acontecem, de passarinhos, pessoas, coisas que acontecem lindas e a gente não consegue escutar, porque nós estamos magoados, decepcionados, ressentidos, melindrosos, né? Vão acontecer. E ele disse, não existe nada perfeito, né? Não permitir que essas coisas que são inevitáveis para o nosso autoaprimoramento nos seguem, nos façam surdos, mudos, né? Insensíveis. E aí ele fala aqui do livro, né? O José Carlos Lucas, ele fala com sabedoria. Leila Ferreira escreve, escuta essa, porque essa é boa dessa Leila Ferreira. Aprendi cedo que felicidade não é coisa para pessoas desatentas. Chega quando a gente menos espera. Dura menos do que a gente gostaria e vai embora sem dar satisfações. Pois é. E a gente não aproveita esses pequenos momentos de felicidades, né? E aí José Carlos continua. Não são ocorrências grandiosas, coisas do outro mundo, mas não deixam de ser pequenos espetáculos que surgem diariamente no palco da nossa vida. Pequenos espetáculos, é isso, nós temos que ficar felizes com esses pequenos espetáculos que acontecem. O fato de despertarmos todas as manhãs, diz ele, de termos a liberdade para dirigir a nossa vida para onde desejarmos, de sentirmos que estamos participando do espetáculo da vida através dos nossos talentos e não apenas como seus espectadores, de desfrutarmos a companhia de pessoas agradáveis, de termos um dedo de prosa com um coração amigo, de ainda nos emocionarmos com uma canção e de nos encantarmos com uma flor e de nos extasiarmos com o céu estrelado. Tudo isso representa um oásis de felicidade, quer dizer, tem um deserto e tem ali um oásis de felicidade para a qual, na maioria das vezes, estamos desatentos. Por isso que a Leila Ferreira diz que a felicidade é coisa, né, que não é coisa para pessoas que são desatentas. Pois é, achei bárbaro isso, né? É preciso, diz o José Carlos de Lucas, ter olhos de ver, como disse sabiamente Jesus. Quem perde tempo com coisas sem importância, quem amaldiçoou as suas horas e não aproveita para ser feliz, quem não vê as pedras preciosas em meio dos cascalhos, está morrendo antes da hora. Como teria dito a poetisa Clara Coralina, sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. E nós? Será que estamos fazendo isso conosco? É isso, queridos. Achei essa leitura maravilhosa, eu quis compartilhar com vocês. Abraços fraternos.